Galerinha, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Nessa aula a gente veio para poder resolver algumas atividades de ciências pertinentes a partículas atômicas e distribuição eletrônica. Então, nessa aula nós vamos fazer 10 atividades juntos, mostrando como que se determina o número de nêutrons, de prótons, número de massa, número atômico, bem como também como os elétrons estão distribuídos em algumas camadas eletrônicas. Então, não saia daí, pega aí o papel, pega a caneta e vamos lá. A primeira questão é uma questão onde a gente vai marcar aqui as proposições verdadeiras, né, e pergunta: você já sabe que um átomo neutro pode ficar eletricamente carregado. Então, no seu caderno, indique as afirmativas verdadeiras sobre esse processo. Primeira, um átomo pode se tornar eletricamente negativo quando ganha elétrons. Essa proposição é verdadeira ou falsa? Vamos lá. Vou colocar aqui. Quando um átomo pode se tornar eletricamente negativo. O elétron ele tem carga negativa. Portanto, quando um átomo ganha elétrons, ele fica eletricamente negativo. Então, essa proposição ela é verdadeira. Um cátion é um átomo que ganhou prótons, ficou com carga elétrica positiva. Fala para mim, um átomo tem como ganhar prótons? Só pode ganhar ou perder o quê? Elétrons. Portanto, a letra B é falsa. Letra C. Um ânion é um íon com carga elétrica negativa. Exato. Cátion é um íon com carga elétrica positiva e o ânion com carga elétrica negativa. Então, letra C, correta. Letra D. Quando um átomo se torna ou se transforma em um íon, o seu núcleo não se altera. Certo. Porque para se tornar um íon, ele tem que ganhar ou perder elétrons. Aonde? Na eletrosfera. Portanto, letra D, certo. Letra E. Quando um átomo perde um elétron, ele adquire carga elétrica negativa. Quando ele perde elétron, ele perdeu carga negativa. E aí vai ficar com mais carga positiva. Então, quando perde elétron, ele fica eletricamente positivo. Então, está errado. Letra F, e última aqui. Um átomo continua eletricamente neutro depois que perde elétrons. Se ele perde elétrons, ele fica eletricamente positivo, não neutro. Então, está errado. Apenas a letra A, letra C e letra D. A questão número 2. O número atômico de um elemento é 83 e o seu número de massa é 209. Quantos elétrons, prótons e nêutrons possui um átomo nesse elemento? Então, falando aqui do elemento de número atômico 83, né? O elemento de número atômico 83 trata-se do bismuto, que é o Bi. Então, na questão número 2 aqui, ó, vou fazer ele aqui. Bi. Está falando aqui que o número atômico dele, Z, é igual a 83. Tá vendo? E a massa dele, que é o A, vale 209.
Mede aí quantos elétrons, prótons e nêutrons tem esse elemento. Então, vamos lá. Prótons, nêutrons e elétrons. Vamos descobrir quanto vale cada um aqui, ok? A gente aprendeu nas últimas aulas que o número atômico, o número de prótons é a mesma coisa, não é verdade? Então, o número atômico e o número de prótons, um átomo, é a mesma coisa. Portanto, quanto vale o número de prótons se o número atômico é 83? 83, ok? A gente sabe também, num átomo neutro, o número de prótons é o mesmo de elétrons. O número de prótons lá no núcleo é o mesmo de elétrons lá na eletrosfera. Portanto, esse átomo aqui em questão, ele não é um íon, não está informando isso aqui. Portanto, ele é um átomo neutro. Se tem 83 prótons, qual o número de elétrons? 83. Tá? Agora, vamos considerar o seguinte. Esse elemento ele tem a massa total 209. O que isso quer dizer? Se ele tem a massa total 209, quer dizer que no núcleo dele tem 209 partículas. Vamos lembrar, lá no núcleo tem prótons e nêutrons. Então, prótons e nêutrons juntos dá 209. Mas eu sei que dessas 209, 83 são de prótons. Eu quero saber quantos vão ser de nêutrons. É só fazer subtração. Se 209 é o todo, sendo desses 209, 83 prótons, o restante é 126, vai ser nêutron. Tá vendo? Então, aqui eu tenho a resolução da questão número 2. Okay? Então, isso daqui é a questão número 2. Próxima. Usando o modelo de Rutherford-Bohr, distribui em camadas os elétrons dos átomos com os seguintes números atômicos. Bem, aqui a gente vai ter um trabalhinho, né? Vou fazer para vocês alguns desses, né, para poder instruir como se deve fazer. Vamos lá. Vou esperar aqui. Bem, de acordo com o modelo de Rutherford-Bohr, a gente vai distribuir nas camadas. Tá? O primeiro aqui é o elemento número atômico 8. Tá vendo? O elemento de número atômico 8 é o oxigênio. Então, o oxigênio, número atômico 8. Então, eu vou distribuir quantos elétrons? 8. Lembra das camadas eletrônicas? Primeira camada, segunda camada. Na primeira camada, que é a camada K, naquela aula sobre distribuição eletrônica, se você não se lembra, se você não assistiu, fica lá na descrição, vai ter ali mostrando você a aula sobre distribuição eletrônica. Vale a pena assistir. Voltando. Primeira camada, camada K, comporta no máximo 2 elétrons. Então eu posso colocar aqui, ó, apenas 2 elétrons, a primeira camada. Aqui, não cabe mais elétrons nessa camada. Portanto, os demais elétrons, ou seja, eu já distribuí 2, para chegar a 8 faltam 6. Esses 6 eles terão que ficar numa próxima camada eletrônica. Ou seja, na segunda camada, que é a camada Li. Essa camada comporta até 8 elétrons. Mas para terminar a distribuição aqui, só faltam 6. Então, eu venho aqui e coloco os 6 elétrons. Um aqui, 2, 3, 4, 5,
6. Tá vendo? 6 elétrons. Então, de acordo com o modelo de Rutherford-Bohr, estão distribuídos os elétrons do oxigênio. 2 na primeira camada, ou seja, na camada K, tá? Aparecendo um R, camada K. Eu tenho aqui 2 elétrons. Na camada L, eu tenho ali 6 elétrons. Lembrando, quando você acabar, tira a prova real. Soma o número de elétrons em cada camada e vê se vai dar o número atômico dele. Se der o mesmo valor, você fez a distribuição correta. Vou escolher aqui o elemento de número atômico 19 para fazer a distribuição. O elemento de número atômico 19 é o potássio. Esse daqui, ó. Elemento A é o potássio, número atômico 19. Vamos lá? Mesmo esquema. Primeira camada, cabe no máximo 2 elétrons. Então, eu coloco aqui na primeira camada 2. Eu quero distribuir quantos ao todo? 19. Não cabe mais elétrons aqui. Então, o que eu faço? Faço uma segunda camada, ó, que é a camada L. Pronto. Camada L. Essa camada L cabe até 8 elétrons. Então, eu distribuí 2. Para chegar a 19, falta 17 ainda. Então, vou colocar os 8 elétrons aqui. 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Até agora, quantos elétrons foram distribuídos ao todo? 10. 2 na primeira, com 8 na segunda camada. Tenho 10 elétrons distribuídos. Faltam quantos para chegar a 19? Faltam 9. A terceira camada, por que terceira? Na segunda já não cabe, já está preenchido com os 8 elétrons. Tá? Então, na terceira camada, que é a camada M, cabe até 18 elétrons. Só preciso de mais 9. Então, teoricamente, eu colocaria aqui os 9. Lembra daquela observação? Se eu colocar 9 ali, vou completar o meu átomo, e aí essa terceira camada vai ser a última, com 9 elétrons. Sendo a última, ela não pode ter mais de 8. Então, uma regrinha geral é a seguinte: sempre, numa última camada eletrônica distribuída, nunca pode ter mais de 8 elétrons. Então, o que eu faço? Ao invés de colocar 9 aqui, vou colocar 8, igual da segunda. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só falta 1 para chegar a 19. Então, se eu colocasse esse 1 aqui, tá? Eu teria um probleminha, porque aí ela ia ser a última camada, então com 9 não pode. O máximo que pode ter na última camada é 8. Mas, professor, nessa cabe até 18. Mas aí ela sendo a última camada, não pode ter mais de 8. Então, eu deixo ela com 8. Faço uma quarta camada aqui, camada N. Essa camada ela cabe até 32 elétrons. Eu não vou precisar de 32, eu só preciso de quantos? 1 para chegar a 19. Então, ó, coloco um elétron aqui. Tá vendo? Então, como é que vai ficar isso daqui? Primeira camada aqui, ó, camada K. Ó, essa aqui é a camada K, ó. 1, 2 elétrons. Então, eu venho aqui, camada K, 2 elétrons. Camada L, que é a segunda. Quantos elétrons tem distribuídos? 8 elétrons. Beleza? Camada M é a terceira. Ó,
terceira camada. Quantos elétrons? 8 também. E a última camada, a minha última camada agora é a camada N, que é a quarta, né? Tem quantos elétrons? 1. Entenderam por que ficou um elétron na última, né? Porque se 1 tivesse na camada anterior, ela teria 9 e seria a última. E não poderia isso acontecer. Vamos lá. Somando todos esses números ali, ó, 2 com 8, 10, com mais 8, 18, com mais 1, 19. Então, tem aqui os 19 elétrons distribuídos. Ok? E, por último, o número atômico 51. Vamos fazer esse maior aqui para poder, né, vocês terem aí todo tipo de distribuição. Uma distribuição com poucos elétrons, uma distribuição com quantidade razoável, uma distribuição com muito elétrons. Vamos fazer o 51. Vocês, no caderno de vocês, façam aí, no estudo de vocês, todos eles, né, para poder treinar. Aqui eu estou fazendo alguns para poder mostrar como se faz. O átomo com o número atômico 51 é o antimônio. Tá? Vamos lá. Vou fazer ele aqui, ó, a página em branco. Então, o antimônio, que é o SB, o símbolo dele, número atômico 51. Tá? Vamos lá. Mesmo esquema. O padrão é o mesmo, tá, gente? Sempre você começa seguindo aquela ordem. A primeira camada, né, com 2, vamos fazer aqui os 2 elétrons. A segunda camada, vamos lá. Segunda camada, cabe até quantos? 8. E a gente então vai colocar 8. Você nunca pode passar para a próxima sem completar ela, tá? A não ser algumas regrinhas que a gente vai ver logo mais, né? A não ser no caso que ela vai ser a última camada e vai ter mais de 8, né? Aí você divide entre ela, transforma ela na penúltima e faz uma última com menos elétrons, né? Mas tirando isso, a primeira, a segunda, enquanto tiver mais elétrons para ser distribuído, você pode estar enchendo todas. A segunda, falei que eu vou por 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo. Até agora eu distribui 10. Falta 41 ainda. Então vamos lá. 41 não cabe mais na segunda camada. Vou fazer uma terceira camada que cabe até 18. Tem que distribuir 41 ainda. A terceira cabe 18. Então, aqui no caso, eu posso colocar os 18. É isso que a gente vai fazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 elétrons distribuídos. Então vamos lá. Até agora, eu distribuí 28 elétrons. 2 na primeira, 8 na segunda e mais 18 na terceira, totalizando 28 elétrons. Bem, para chegar a 51, falta quantos? 23 elétrons. O que a gente vai fazer? Veja bem, não cabe mais na terceira. Então, eu faço uma quarta camada, na camada N. Essa é a camada N. A camada N cabe até 32 elétrons. Professor, só falta 23, então eu posso colocar os 23 nela, já que cabe até 32. Mas aí
23 elétrons, ela vai ser a última. Pode a última camada ter mais de 8? Não. Então, o que eu faço? A terceira não tinha 18? Aqui falta 23. Então, eu não posso colocar os 23 nessa, apesar dela caber até 32. Então, eu coloco 18 de novo. É igual eu coloquei na terceira. Vamos repetir aquilo que estava na terceira. Então, eu coloco aqui os 18 elétrons. Você vai fazer 18 bolinhas aqui, tá? Nessa camada aqui. Bem, não vou fazer as 18 bolinhas aqui, tá? Mas você vai fazer 18 bolinhas aqui. Então, nessa camada aqui, ó, vai ter que ter, ó, 18 bolinhas, tá bom? 2 bolinhas na primeira, 8 bolinhas na segunda, 18 na terceira, 18 na quarta. Bem, eu tinha 28 até a terceira camada. Mais 18 vai ficar quantos? Então, 18 é 28, 38, 50 ou 46. Para 51, faltam 5 ainda. Então, eu já tenho 46 elétrons distribuídos aqui. Faltam 5. Eu posso colocar os 5 nessa própria quarta camada? Não. Senão vai ficar com mais de 8 elétrons, né? Então, eu pego esses 5 e, veja bem, o que eu faço? Faço aqui uma próxima camada, uma quinta camada eletrônica. Essa quinta camada também cabe 32 elétrons. Eu só preciso distribuir mais 5. Então, o que eu faço aqui? Coloco 5 elétrons aqui. 2, 3, 4, 5 elétrons. Pronto. Vamos lá, vamos ver como é que ficou isso. Primeira camada eletrônica, camada K. Quantos elétrons tem? 2. A segunda camada, que é a camada L. Quantos elétrons tem? 8. A terceira camada é a M. Aqui. Quantos elétrons distribuídos na camada M? 18. Okay. A quarta camada é a camada N. Tem quantos elétrons distribuídos? 18 também. E a quinta camada, a camada O, quantos elétrons tem? 5. Somando aqui, né? 2 aqui, ó. Peraí. Vamos lá. 2 com mais 8 dá quantos? 10. Com mais 18, 28. Com mais 18, 46. Com mais 5, 51. Aqui, ó. 51 elétrons distribuídos. Ok? Espero que tenham pegado aí o esquema de distribuição para vocês fazerem os demais números aqui que a gente estava trabalhando. Ok? Vamos pular para a questão 4. Então, estamos aí na questão 4. Qual é o número atômico e o número de massa de um átomo com 53 prótons, 53 elétrons e 74 nêutrons? É bem parecido com aquela questão que a gente fez aqui, ó. Tá vendo? A questão número 2. Só que dessa vez, ele está dando os prótons, nêutrons e elétrons e está pedindo o número atômico e a massa. É o contrário do que a gente fez na 2. Mas vamos lá. Número atômico 53, trata-se do elemento iodo. Então, vou fazer ele aqui, ó. A questão 4. Ó, o iodo. Falando aqui que ele tem 53 prótons. Então, P, ó, P ele vale 53. Tá vendo? O número de elétrons está aqui, ó, elétrons.
ele também vale 53. 53. Ok? E o número de nêutrons, vou fazer ele aqui na frente, vale 74. 74. Show. Para saber o número atômico e o número de massa. O número atômico representado por Z, vamos lá. O número atômico é o Z, é a mesma coisa que o número de prótons. Lembra disso? Então a gente sempre repete a mesma coisa. Número atômico e número de prótons é a mesma coisa. Qual é o número de prótons? Quanto que vale o número de prótons? Olha aqui. E vale quantos? 53. Então o Z vale 53. É a mesma coisa. E o valor de A? Bem, o valor de A, ó, A é igual. A massa, lembra? A massa é aquilo que está lá no núcleo. No núcleo tem prótons e nêutrons. Então, massa é a junção de prótons e nêutrons. Quantos prótons tem? 53. Quantos nêutrons tem? Olha aqui. Ó, quantos nêutrons tem? 74. Tem 53 prótons. Então, se a massa é os dois juntos, 53 mais 74 dá quanto? Você vai fazer a continha aí, né? Vai somar. Prótons mais nêutrons vai dar 127, não é isso? 127, ok? Então, esse valor de A, a massa, eu somei prótons mais nêutrons. Aí eu obtive 127. Ok, então essa aqui é a questão 4. Ó, questão 4 aqui, ó. Tá vendo? Ó, questão 4. Agora a questão 5. Aqui, questão 5. Vamos lá para resolvê-la. Considere os seguintes números atômicos e de massa. Indique o número de prótons, elétrons e nêutrons de cada um desses átomos. Então é a mesma coisa que a gente fez na 2, o contrário do que a gente acabou de fazer novamente. Tá? Observa que na letra A, ó, te dando o número atômico, que é 26, te dando o número de massa, que é 56, quer saber prótons, elétrons e nêutrons. Vamos lá, o próton. O P. Vamos ver quanto que o P vale aqui. O número de prótons, eu acabei de falar aqui, né? Vou até colocar aqui um lembrete para vocês. Ó. E aí você coloca aí no seu estudo, no caderno, na sua folha, né? Onde você estiver riscando aí no sofá da sua casa. O número atômico é a mesma coisa que o número de prótons. Tá? Em um átomo neutro, também vai ser a mesma quantidade que o número de elétrons. Então, ó, que legal. A formulazinha, um lembrete, né, para você não esquecer. Aí, ó. Tá vendo? O número atômico e o número de prótons sempre, em qualquer situação vai ser a mesma coisa. E o número de elétrons, desde que o átomo seja neutro, também vai ser a mesma coisa. Tá? Por quê? Desde que o átomo seja neutro. Porque se for um íon, se ganhar ou perder elétron, não vai ficar a mesma quantidade que prótons. Mas se na questão não tiver informando isso, igual essa questão 5 que a gente está resolvendo aqui, não está falando em lugar nenhum que esse átomo é um íon, que ele perdeu ou ganhou elétrons. Então, eu vou considerar que é a mesma quantidade. Tá? Aquela formulazinha ali vai ajudar bastante a gente. Voltando ali, então. Se o número atômico é 26, se Z é igual a 26, quanto vale P? Se Z é igual a P, então o P equivale a 26. Tá? Quanto vale o valor de E, que é o elétron? Se Z é 26,
é igual ao P, que também é 26. Então, o valor de E vai ser 26 também, tudo igual. Essa fórmulazinha ali vai ajudar bastante. Último, número de nêutrons. Tá? Número de nêutrons. Veja bem, prótons mais nêutrons vai dar a massa, vai dar 56. Então, isso daqui, ó, veja bem, esse 56 aqui, tá, ó, o total de partículas que tem no núcleo, ou seja, é a junção de prótons mais nêutrons. Professor, eu sei que prótons é 26, olha aqui, prótons é 26, né? Mas eu sei que esses 26 mais a quantidade de nêutrons que eu não sei, vai dar 56. Então, quanto que vale nêutrons? 26 mais quanto que vai dar 56? Mais 30. Então, nêutron tem que valer 30. Matemática. Isso aqui é matemática pura, né? Você tem que interpretar o que significa o N, o que significa o A. Aí você tem que fazer um esforcinho aí, né? Anotar no seu caderno, creio que já está anotado nas aulas anteriores, né? Sobre partículas atômicas. Confere lá no canal. Tem também, né, a aula mostrando direitinho o que é cada coisa dessa, como que a gente acha, né? Os cálculos detalhados para a gente encontrar o valor de cada um. Vamos lá, segundo caso aqui, mesmo esquema. Agora que vocês já pegaram o jeito, ó, quanto que vale P aqui? O P, o próton, não é a mesma coisa que o número atômico? O número atômico aqui é quanto? Ó, o número atômico é o Z, vale 94. Então, aqui o próton é 94. E o elétron? Isso aí, 94. Começando a ficar esperto. 94. E o N? Vamos ver se você pegou o jeito ali para achar o N. Vamos entender novamente a situação. Eu sei que a massa é prótons mais nêutrons juntos, não é verdade? A massa é prótons mais nêutrons. O próton já tem, que é 94. O restante, para chegar a 239, é nêutrons. Tá? Ou seja, para eu determinar o número de nêutrons, eu vou subtrair, vou diminuir a massa total, 239, menos os prótons, que dá 94. Né? 239 menos 94 dá quanto? 145, não é isso? 145 nêutrons. 145, beleza. Quase bom. Vai ficar bom, só falta a última aqui agora. Questão 5. Vamos para ela. Próton vale quanto aqui? Agora você já está no gás. Vamos lá. 89. Por que 89, professor? Por que 89? Porque esse número atômico, ó, número atômico aqui é 89. O número de prótons aqui também tem que ser 89. E o número de elétrons? 89. A mesma quantidade. 89. Show. E o número de nêutrons, como é que eu descubro mesmo? Se a massa total é 201 e eu sei que desses 201, 89 são prótons. Então, quantos vão ser nêutrons? Então, 201 menos 89 vai dar quanto? 112, não é isso? 112. Ok? Espero que vocês tenham entendido até aí. Vamos para a próxima sessão. Fizemos as 5 primeiras questões. Vamos agora para as próximas. Questão 6. A figura abaixo representa um átomo neutro. Um átomo neutro é aquele que não é um íon, né? Aquele que a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então vamos lá.
qual é a partícula que cada número está indicando? Como é que você vai saber disso? Vamos começar pelo mais fácil, né? Quem fica ao redor aqui, né, ao redor girando, né, em volta do núcleo é quem? Os elétrons, representado pela partícula escura aqui, né, que é o número 3. Então, o número 3, a partícula 3 aqui, né, indica os elétrons. Ok, elétrons. Show. E a partícula 1 e 2? Professor, como é que eu vou saber? Elas estão lá no núcleo. Eu sei que no núcleo tem prótons e nêutrons. Como é que eu vou saber qual é o próton, qual é o nêutron? Aqui te dá uma dica, veja bem. O exercício está falando que esse átomo ele é um átomo neutro. O que isso quer dizer? A mesma quantidade de prótons é a quantidade de elétrons. Quantos elétrons tem em volta do núcleo? 3. Né? Se observar aqui, ó, aqui tem outro e aqui tem outro. Tendo 3 elétrons. Então, se eu sei que esse átomo tem que ter 3 prótons, qual bolinha aqui no núcleo que eu tenho 3 quantidades? A bolinha roxa, que é o número 2, tá vendo? O 2 representa prótons. Vou colocar um P aqui que você vai saber. É difícil escrever com isso. Logo, a partícula 1, que é a partícula amarela, ela indica quem? Os nêutrons. Então, vou fazer um N aqui, que é o nêutron, tá bom? Beleza. Quais são as partículas de carga elétrica positiva? E as de carga elétrica negativa? Então, na letra B aqui, as positivas, tá? São os prótons, que estão representados pelo número 2. Então, ó, as positivas, eu vou colocar um maisinho aqui, mas você pode escrever aí positivo, né? Representada aqui pelo número 2, ou partículas roxas, né? Você vê a melhor forma. E as negativas, as partículas negativas estão indicadas, tá, pelas partículas de número 3. São as bolinhas pretas ali, né? Ou elétrons. Então, você pode estar escrevendo aí elétrons. Tá? Ou número 3. Letra C. Qual é a carga elétrica das partículas de cor amarela? Amarela representa quem? Nêutrons. Os nêutrons têm carga elétrica? Não. Então, a carga elétrica não é nem positiva nem negativa. Tá? Você pode estar colocando que é carga neutra ou carga nula ou zero. Então, nula ou sem carga. Tá? Sem carga elétrica. Letra D. Qual é o número atômico desse átomo? O número atômico é a mesma coisa que o quê? Prótons. Quantos prótons tem nesse átomo? 3. Então, qual é o número atômico? 3. Então, Z é igual a 3. Está vendo que simples? 3. Qual o número de massa? O que é a massa mesmo? Massa. Então, deixa eu puxar uma setinha aqui, ó. Fazer a letra E. A massa é representada pela letra A. Nada mais é que a junção de prótons mais o quê? Nêutrons. Ou número atômico mais nêutrons, que é a mesma coisa. Quanto vale o prótons? 3. Quantos são os nêutrons? Quantas bolinhas amarelas tem ali? 4. Então, qual é o número de massa? Igual 7. Okay? Então, o A igual a 7. A massa é 7, porque tem 7 prótons e 4 nêutrons.
Tá? Ótimo. Último slide aí. Faltam essas questões, essas 4 questõezinhas aí. Vamos lá. Essa aqui é simples, teórica. Questão 7. Se o modelo de átomo de Rutherford for comparado ao sistema solar, o que corresponderia ao Sol? Então, pensa num átomo como sendo um sistema solar. Quem seria o Sol? O Sol estaria no centro do sistema solar, ele está no centro do sistema solar, e, portanto, quem está no centro de um átomo? Então, o Sol aqui, ó, corresponde a quem? Ao núcleo. Então, vou escrever aqui ao núcleo. Beleza. E os planetas girando ao redor do Sol correspondem a quem? Quem que gira ao redor do núcleo em um átomo? Os elétrons. Então, elétrons. Ok. Se você colocou dessa forma, né? Você pensou rapidamente dessa maneira, você está acompanhando o raciocínio. Questão número 8. Sabendo que o número atômico do chumbo é 82, quantos prótons e quantos elétrons tem o íon de chumbo com 2 cargas positivas? Vamos entender essa questão. O número atômico do chumbo é 82, o símbolo do chumbo é Pb, então esse elemento químico, né, o chumbo Pb, 82. 82. Ok. Uma informação muito importante aqui que fala que ele é um íon. Íon é quando ganha ou perde elétrons. Né? Esse íon com 2 cargas positivas. 2 cargas positivas, ou seja, ó, 2 mais. Quem que tem carga positiva? Próton ou elétron? Próton. 2 cargas positivas. Então, quando eu olho para um átomo e vejo que ele é positivo, quer dizer que ele tem 2 prótons, ou quer dizer que ele tem prótons a mais do que elétrons. No caso aqui, 2 a mais. Mas vamos pensar comigo. Um átomo pode ganhar próton e fica no núcleo? Não. A única coisa que ele pode ganhar ou perder são elétrons em volta do núcleo, né? Então, como que esse átomo conseguiu ficar com 2 prótons a mais do que elétrons? Na verdade, ele ficar dessa maneira, ele teve que perder 2 elétrons. Tá? Então, ele tem 2 elétrons a menos que prótons. Certo? Sabendo que o número atômico é 82, quer saber quantos prótons e quantos elétrons tem? Vamos lá. Qual o número de prótons? Lembra? O número de prótons e o número atômico é a mesma coisa. Se o número atômico está informando que é 82, quantos prótons tem? 82. Naquela regrinha que a gente viu agora há pouco, a gente viu que o número de elétrons também é a mesma quantidade, desde que um átomo seja neutro. Agora, nesse exercício, falando claramente que ele não é um átomo neutro, ou seja, aconteceu alguma coisa. O que aconteceu para ele ficar com esse 2 mais aqui? Teve que perder 2 elétrons, perder 2 cargas positivas para poder ficar com 2 positivas a mais, né? Assim, se ele perdeu 2 cargas negativas, se ele perdeu 2 elétrons, ele teria que ter 82, mas ele perdeu 2 elétrons. Então ele tem quantos? 80. Ok? Então, elétrons 80, porque ele perdeu. Ele tem 2 mais 2 cargas positivas, quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. E aí ficou com 80. Ok? Então, ó, essa resolução é desse exercício aqui. 9. Mesmo esquema aqui. O enxofre, que tem o símbolo. Então, deixa eu só fechar aqui. Okay. O enxofre, que tem o símbolo S,
ele tem número atômico 16. Vamos lá. Muito importante na hora que você for resolver questões desse tipo, em química, em física, e anotando as informações, que aí você não se perde. Então, o enxofre tem número atômico 16 e forma um íon. Então, já me informou aqui que ele não é um átomo neutro, ele é um íon. Ele ganhou ou perdeu elétron. Vamos ver o que aconteceu aqui. Esse íon ele é chamado de íon sulfeto, com duas cargas negativas. Então, vamos lá. 2 menos. Duas cargas negativas. Qual é o número de prótons e elétrons desse íon? Mesma coisa no de cima, né, que está querendo saber. Prótons e elétrons. Então, vamos descobrir aqui qual é o valor de cada um. Eu falei para vocês que sempre, em qualquer circunstância, número atômico e número de prótons é a mesma coisa. Então, vocês vão ter que sair dessa aula hoje memorizando, sabendo, aprendendo isso, né? Número de prótons e número atômico é a mesma coisa, independente se ganhou elétron ou se perdeu elétron. Isso não muda. Então, se o número atômico aqui é 16, qual é o número de prótons? 16. Não muda. De acordo com o que a gente aprendeu, o número de elétrons também deveria ser 16. Mas o que aconteceu aqui? Ele está com essa carga negativa aqui, 2 menos, quer dizer que tem duas cargas negativas. Quem que tem carga negativa? Elétron. Se tem 2 menos, quer dizer que tem 2 elétrons a mais. Aqui em cima tem 2 mais, então quer dizer que tem 2 elétrons a menos. Lembra aí, sinalzinho que é o contrário da matemática. Quando está positivo no átomo, quer dizer que perdeu elétrons. Quando está negativo no átomo, no elemento, quer dizer que ganhou elétrons. Tá? 2 menos quer dizer que ganhou quantos elétrons? 2. Ele teria que ter 16. Ganhou 2 elétrons, vai ficar com quanto? 18. Tá vendo? 18. Ok? Então, essa questão aqui é a resolução. Ok. A última, né? Qual é a carga elétrica de um íon com 13 prótons, 10 elétrons e 15 nêutrons? Vamos lá. Eu vou fazer aqui no cantinho para vocês. Vou fazer aqui, tá? Então, aqui eu tenho um elemento, né, que não está me informando qual é, mas se tem 13 prótons é o alumínio. Né? O número atômico do alumínio é 13. Então, vamos considerar que seja o alumínio aqui. Al. Esse elemento aqui, né, ele tem 13 prótons. P é igual a 13. Ok? Igual a 13. O E é igual a 10. E o N, que é um nêutron, né? Vale 15. 15. Show. Presta atenção agora. O alumínio aqui ele tem P igual a 13. Tá? Então, o número atômico é 13, o próton é 13. O elétron deveria ser quanto, então? 13 também. Então, num átomo, a mesma quantidade de prótons no núcleo é de elétrons na eletrosfera. Se esse átomo de alumínio tem 13 prótons, ele deveria ter 13 elétrons. Tá? Lembrando que a quantidade de prótons, né, ela é inalterada. Né? Um átomo não perde prótons e nem ganha prótons. Então, se o número de elétrons não está igual ao de prótons, quer dizer que aconteceu alguma coisa com os elétrons. Bem, se você observar aqui, tem 10 elétrons. Veja bem aqui, 10 elétrons. Alguma coisa aconteceu. Por quê? 3 elétrons a menos. Ele perdeu 3 elétrons. Deveria ter 13, mas tem 10. Então, se ele perdeu 3 elétrons,
carga elétrica vai ser positiva ou negativa? Quando perde elétrons, fica positivo ou negativo? Fica positivo, porque ele tem mais prótons, tá vendo? Tem 13, do que elétrons. Para ter mais prótons do que elétrons, não se ganha próton, apenas se perde elétrons. Então ele perdeu elétrons, perdeu carga negativa, ficou positivo. Quantas cargas positivas há mais do que negativas? Ó, lembrando, o próton aqui é positivo, o elétron aqui é negativo. Eu tenho quantas cargas positivas a mais do que negativas? 3. Né? Então, quando pergunta qual a carga elétrica, qual a carga elétrica de um íon? Com 13 prótons, 10 elétrons e 15 nêutrons. Se ele tem 3 prótons a mais do que elétrons, então mais 3. Ou 3 mais, a ordem não importa. Tá? Então, aqui, essa é a resposta, essa é a carga elétrica. Mais 3, ou 3 mais. Tá? Professor, e os nêutrons, que é 15 aqui? Nêutron tem carga elétrica? Não, nem positiva nem negativa. Então, ele não influencia. Podia ter 1000 nêutrons ali, não ia fazer diferença, tá? Então, o nêutron está ali só mesmo para atrapalhar a gente a resolver. Na verdade, ele não influencia em nada na resposta. Então, para você determinar a carga elétrica, você tem que olhar para os prótons e para os elétrons. Tá? Bem, hoje fechamos com essas 10 questõezinhas de química aí, básica, né? Partículas atômicas e distribuição eletrônica. Espero ter ajudado aí nessa resolução. Em caso de dúvidas, aí deixa nos comentários, tá? E até a próxima. Fiquem com Deus.